você, alô você. Vamos lá, né? Passar rapidinho essa dica aqui do intervalo do cafezinho, bacana? Crime vagabundo, né? Crime vagabundo. Essa época aí da música Wesley Safadão, daqui a pouco vai aparecer, né? O que é o chamado crime safadão? Né? Daqui alguns dias vai aparecer aí. O que é o denominado crime safadão? Em cada nome. Pessoal, então, a dica rápida, né? Acho que muitos de vocês já devem, vocês já devem ter visto esses termos, inclusive já devem conhecer. E é um pouco complicado porque esse termo acaba fazendo uma confusão na sua cabeça, beleza? Crime vagabundo, né? Crime vagabundo, ou até mesmo delito liliputiano. Crime vagabundo ou delito liliputiano é a chamada contravenção penal, beleza? Então veja que a contravenção penal ela pode ser chamada de crime vagabundo, delito liliputiano e também crime anão, legal? E isso provoca uma enorme confusão mental. Sabe por quê? Porque o Brasil adota o sistema binário. Sistema binário, perceba bem, sistema binário. Infração penal, ela se divide em duas espécies, por isso binário, né? O Brasil adota o sistema binário. Então aqui, como espécies de infração penal, você tem o crime ou delito, legal? Crime ou delito, e você também tem a contravenção penal, legal? O Brasil adota o sistema binário, onde eu tenho crime ou delito e a contravenção penal. Perceba bem que a contravenção penal, o crime ou delito são espécies de infração penal. Então, contravenção penal não é a mesma coisa que crime. E aí, essa é a confusão toda que pode aparecer na sua cabeça. Porque veja que contravenção, apesar de ter não há uma diferença ontológica, né, em relação ao crime e à contravenção, mas veja que contravenção é uma espécie de infração penal e crime e delito é uma outra espécie. Bacana? E essa forma, né, de usar como apelido, chamar a contravenção penal, né, de crime vagabundo ou delito vagabundo, chamar de crime anão, causa um pouco de confusão na sua cabeça. Jogando duro, né? Cafezinho aqui e tal. Causa confusão porque passa na sua cabeça que a contravenção é a mesma coisa, né? A contravenção seria... não haveria diferença, né? Seria a mesma coisa que crime, não é. Você tem, né? São espécies de infração penal. E a diferença, você vai verificar a diferença da contravenção do crime lá no artigo 1º na lei de introdução do Código Penal. Você vai verificar que o crime você tem a pena de detenção, reclusão. Você vai verificar que na contravenção penal você tem lá a prisão simples. Eu vou fazer um vídeo fazendo diferença entre a contravenção, crime ou delito. Legal? Aqui é só rapidamente, só para falar para vocês que pode aparecer na sua prova fazendo referência à contravenção, mas utilizando o nome de crime vagabundo, delito liliputiano ou crime anão. Bacana? Tem lá a questão de multa e tal. Lá a diferença está no artigo 1º da lei de introdução ao Código Penal. Então a dica aqui é rápida para você não fazer confusão, delito. Bacana? Então, crime vagabundo a doutrina deu esse apelido à contravenção penal. Tá? Crime vagabundo, delito liliputiano ou crime anão. Mas você tem que ficar esperto que contravenção é uma coisa e crime é uma outra situação, muito embora você tenha aí como eles caracterizam, né, espécies de infração penal. Mas veja que há uma diferença entre crime e contravenção. Professor, como é que se faz a diferença? Aí, questão de política criminal, considerando a gravidade da ação, o legislador ele pode, né, classificar aquela conduta como crime ou contravenção, decorre da política criminal. O que eu tenho que falar com vocês também, o que aparece muito,
né, da pegadinha. Sim, intervalinho aqui do café, parando aqui para passar essa informação para vocês aí. Fica esperto, tá? Porque em algumas doutrinas você vai ler, não é possível a tentativa da contravenção penal. Essa informação é deturpada e equivocada. Perceba bem que o artigo 4º da Lei de Contravenções Penais diz o seguinte: não é punível a tentativa de contravenção. Isso quer dizer o seguinte, eu pergunto para você, é possível tentativa na contravenção penal? Sim ou não? Rapidinho que eu tenho que fechar aqui. É possível tentativa na contravenção penal? Sim ou não? A ocorrência da tentativa. E aí? Perceba bem que no intercrimes, né, eu tenho a fase da cogitação, não é isso? Eu tenho a fase da preparação e eu tenho a fase da execução. Esse faseamento do crime também se aplica às contravenções penais. Você vai verificar que a contravenção penal, eu também tenho uma fase de execução na contravenção penal. É isso? Veja bem, se eu entro numa fase de execução de uma contravenção penal e o resultado não ocorre, veja que eu estou na fase da tentativa. Então, no plano fático, é possível a tentativa no que se refere à contravenção penal. Porém, essa tentativa ela não vai ser punível. Por quê? Porque o próprio artigo 4º diz, tá? O artigo 4º fala, não é punível a tentativa de contravenção penal. Ou seja, eu posso ter até a tentativa, né? É possível a tentativa, porém ela não é punida. Beleza? Então fique esperto. Se vier uma questão na sua prova dizendo não é possível a tentativa nas contravenções penais, está errado. Possível é. O que não é possível é a punição da tentativa. O artigo 4º fala isso, da Lei de Contravenções Penais. Não é punível a tentativa de contravenção penal. Ou seja, eu tenho a tentativa, porém ela não é punível. Beleza? Tranquilo? Então, fique esperto nessa pegadinha no que se refere à Lei de Contravenções Penais. Legal? Então, só passei aqui rápido. É claro que eu não estou dando uma aula aqui para diferenciar, para passar todas as diferenças entre um crime e contravenção penal. Você vai verificar uma dessas diferenças fala em questão da extraterritorialidade. Veja que uma contravenção praticada fora do território brasileiro não há possibilidade de punibilidade nessa conduta, né? Veja que a extraterritorialidade se refere apenas aos crimes. São diversas diferenças, né? Eu posso citar mais uma aqui também. Veja que no crime eu posso ter um crime de ação penal pública incondicionada, eu posso ter um crime de ação penal pública condicionada, eu posso ter um crime de ação penal privada. Sim ou não? Sim ou não? E veja que a contravenção penal, a ação penal é sempre pública incondicionada. E isso é um detalhe muito interessante, porque a contravenção penal via de fato, né, lá no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, veja que a via de fato ela se materializa, né, naquela conduta em que você não chega a ter uma lesão aparente, né, um empurrão, né, e a lesão não é tão significativa, você enquadra na via de fato. E se uma pessoa venha te lesionar, que é uma lesão aparente, uma lesão que chega a ser uma lesão, você enquadra lá na lesão corporal do 129. E aí, olha só que interessante, se uma pessoa apenas te empurrar e provocar uma lesão pequena, né? Pequena, veja que você tem uma contravenção penal de via de fato. Veja que o procedimento é desencadeado sem sua vontade. Por quê? Porque a contravenção penal, ação penal pública incondicionada. E se uma pessoa chegar e te machucar mesmo, deixar lesão, veja que essa pessoa só será submetida a um procedimento mediante a sua manifestação de vontade, porque é lesão corporal. A ação penal é pública condicionada à representação, fora dos casos lá de violência doméstica, né, que a gente sabe que a Lei 11.340 afastou a aplicabilidade da Lei 9.099 e a representação contida lá na Lei 9.099 referente à lesão corporal, né, se afastou a 9.099, aquela condição de procedibilidade também foi afastada, por isso que
na lesão corporal, no que se refere a Maria da Penha, a ação penal pública é incondicionada. Beleza? E agora você já tem até uma súmula, né? Já foi simulado, entendendo que a ação penal pública, no que se refere à lesão corporal, no âmbito doméstico, é ação penal pública incondicionada. Beleza? Então eu só queria demonstrar esses outros nomes que existem, né? Então, delito crime vagabundo, né? O que é o crime vagabundo? É a contravenção penal, também chamada de delito liliputiano, é isso? Delito liliputiano e também chamado de crime anão. Mas tomar cuidado que crime é uma coisa, contravenção é outra. Muito embora a doutrina costuma querer apelidar a contravenção de crime, e isso dá né? Parece que não tem diferença. Bacana, então eu mostrei para vocês aqui a diferença, está lá no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. Beleza? Então, se cair numa prova, entre outras diferenças, você tem que citar o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. Ele diz o seguinte, o artigo 1º: considera-se crime a infração penal, que a lei combina pena de reclusão ou detenção, quer isoladamente, quer alternativamente ou cumulativamente, com a pena de multa. Então, você tem crime, pena de reclusão, detenção, né? Isoladamente ou de forma alternativa ou cumulativamente, com a pena de multa. Bacana? E ali o dispositivo continua. Contravenção, aí, né? Agora ele continua, vai falar da contravenção. Contravenção, a infração penal, aqui a lei combina isoladamente a pena de prisão simples ou multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente. Então, na hora de você responder na prova a diferença entre crime e contravenção, você tem que citar o artigo 1º da Lei de Introdução do Código Penal. E outra coisa interessante também é você falar que o Brasil adota o sistema binário. O sistema binário, ele divide, né, infração penal em duas espécies, ou seja, crime ou delito, é isso? E contravenção. Se você for verificar o sistema adotado na Espanha, você vai ver que a Espanha ela diferencia. Ela entende, né? Ela diferencia, ela faz uma diferença entre delito e crime, tá? Então, na Espanha, por exemplo, eu tenho crime, eu tenho delito e eu tenho contravenção, né? Veja que aqui no Brasil não. Crime ou delito e contravenção, sistema binário. Legal? Então rapidinho, né? Passo falando rápido aqui do intervalo do café, só para passar essa informação para vocês aí. Legal? Bacana? Fica ligado nessa questão da tentativa, essa questão também da extraterritorialidade. Veja que a contravenção praticada lá fora, veja que não há essa questão de punibilidade, é isso? E outra coisa também, que é possível sim a tentativa na contravenção penal, porém essa tentativa ela não é punível por força da redação lá do artigo 4º. Legal? Então, contravenção penal eu também posso chamar de crime vagabundo, crime anão ou delito liliputiano. Beleza? Perceba bem? Isso, crime, né, o delito liliputiano. Beleza? Crime vagabundo só é crime interessante. É isso, exatamente. Só é crime na nomenclatura. Como é que é? Entendi. Isso, ele fala crime não porque contravenção, uma questão de política criminal, é aquela conduta mais leve, né? Isso, vamos lá. Pessoal, posso ir embora? Né? Hoje eu falei mais cedo, né? Sobre a síndrome de Dom Casmurro. Olha nos meus vídeos. No processo penal, ontem eu falei lá no Saber Mais Direito. Hoje eu falei no meu IG lá. Beleza? Tem que falar baixo, que eu não posso dar aqueles gritos. Bacana. O vídeo de Dom Casmurro tá lá. Dom Casmurro deu problema? Não assistiram? Não dá para ver? Tem de manhã hoje. Síndrome de Dom Casmurro no processo penal. Não estão conseguindo acessar?
Sim, mas eu fiz no resumo das síndromes, mas hoje eu dei uma aula. Não passa? Houve com o Ailton? Como assim? Só carrega e não vai. Putz. Tá. Vou gravar de novo. Tá, vou repetir então. Não é meu jeito não, Casmurro. Eu baixei, mas no meio ele pula para o final. Bacana. Bacana. Legal. Então vou gravar, né? De repente eu passo hoje à noite. Hoje à noite eu vou repetir. Tá bom, então. Vamos fechar? Hoje à noite vou repetir o vídeo da síndrome de Dom Casmurro no processo penal. Bacana, então? Hoje à noite. Fica ligado, que se travar de novo... Ah, professor, faz canal no YouTube. Pessoal, eu tô sem tempo. Eu não tenho tempo. Depois eu vou ter a responsabilidade de ter que ficar subindo um vídeo para YouTube. Eu não tô sem tempo. Eu vou dando os bisus aqui, né? Eu faço o que eu posso. Bacana, então. Hoje à noite eu vou repetir lá. A Lina lá da Inglaterra, acompanhando o prof, jogando duro. Você já faz até demais. Bacana. Legal. Vou embora. Hoje eu gravo de novo. Dom Casmurro. Bacana? Isso. Não dou aula no MP não. Já falaram que eu dou aula lá? Nunca dei aula. MP não. Já dei aula no Gran Cursos, em todos os cursos, em MP não. Falaram que eu dei aula no MP? Nunca botei o pé lá. Se falaram isso, falaram errado. Vou embora então, mais tarde eu falo sobre a síndrome de Dom Casmurro no processo penal, né? É isso aí. Esse. Meta aqui para perceber bem. Boa tarde. Tchau, 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 tchau. Dá bolõezinhos aí. Mais tarde a gente se vê. Não, muita pergunta. Deixa eu ver aqui. E não quer ir embora. E virou. Pra mim. Adelante.